Bom, então, muito boa noite a todos os presentes. Eu sou Luciana Legge, sou tesoureira do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul e hoje estou aqui representando todos os diretores do CRF. Eu, antes de ser diretora do Conselho de Farmácia e conselheira do Conselho Regional de Farmácia, eu sou uma trabalhadora de saúde. Eu trabalho no SUS, atuei por muitos anos nessa linha de cuidado. E quando o grupo condutor da ciência farmacêutica da FAMURS trouxe a proposta de nós fazermos um evento focado nessa temática em razão do Dezembro Vermelho, em alusão ao 1º de dezembro, que é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, eu fiquei bastante contente, porque dentro do grupo condutor não há apenas farmacêuticos que atuam nessa linha de cuidado, há farmacêuticos que atuam na atenção primária também. Então, uma vez que o grupo condutor sinalizou isso, junto com o GTT de Saúde Pública do Conselho Regional de Farmácia, eu vi o quanto essa linha de cuidado é relevante para o trabalho do farmacêutico. E por isso todos nós estamos aqui hoje à noite. Para contextualizar, eu vou apresentar alguns dados do último boletim epidemiológico que foi divulgado pelo Ministério da Saúde, tá? E o Rio Grande do Sul apareceu em 4º lugar no ranking dos estados com mais casos confirmados de HIV no Brasil em 2021, com uma taxa de detecção de 24,3, que isso significa que 24,3 casos são detectados para cada 100 mil habitantes. O relatório ainda aponta que o estado do Rio Grande do Sul apresenta o maior índice de mortalidade pela doença. Então, muitas vezes, a gente tem aquela ideia, aquela primeira ideia de que o Rio Grande do Sul é o estado que tem um ótimo serviço de vigilância epidemiológica e o que mais notifica os casos detectados, tem esse contraponto que mostra que havendo a maior índice de mortalidade, representa que essas detecções não são feitas de forma precoce, tá? E que talvez nós não sejamos, de fato, um exemplo na vigilância epidemiológica. Nós não temos feito ações efetivas para diminuir a transmissibilidade dessa infecção tão importante, dessa pandemia já de tantas décadas. Bom, nesse cenário, o farmacêutico adquire um papel fundamental para traçar estratégias que priorizem o tratamento eficiente para essas pessoas que vivem com HIV. Uma vez que o farmacêutico é um profissional habilitado para acompanhar o indivíduo desde a prevenção da doença até a farmacoterapia, quando indicado. Então, pensando nisso, nós preparamos a live, nós todos, né, o GTT de Saúde Pública do Conselho Regional de Farmácia, a diretoria do Conselho Regional de Farmácia e o grupo condutor de assistência farmacêutica, que foi o grande alavancador desta discussão. E essa live, então, está intitulada como Farmacêutico e Cuidado da Pessoa Vivendo com HIV, da Prevenção ao Acompanhamento. A ideia, então, é promover troca de informação, isso é mais uma mesa redonda, né, e que pode chegar a uma roda de conversa, porque eu vejo que há bastante colegas aqui muito qualificados, tá? E, então, a ideia de promover essa troca de informações, estimular essa abordagem mais humanizada dessa linha de cuidado, alertar sobre a importância da dispensação, no sentido amplo da palavra, não só a entrega do medicamento, mas sim a orientação, e, sobretudo, garantir o melhor atendimento oferecido pelo farmacêutico. Então, para falar sobre esse tema, nós vamos convidar a Ana Paula Baruffi e o Brian Klaus Boff. E nós vamos convidar, que também está como mediadora dessa mesa, além de mim, a colega Cassiane Passos, para fazer a apresentação dos nossos colegas que vão falar, nossos colegas convidados. E desde já eu agradeço a todos os presentes por estarem aqui essa noite, em especial aos palestrantes dessa noite por aceitarem compartilhar seus conhecimentos conosco. Mas antes eu gostaria de fazer um questionamento para esse grupo que está aqui. Eu gostaria que levantasse a mão todos aqueles que atuam nessa linha de cuidado. É possível da gente fazer isso? Então, nós temos aqui mais 3 colegas, mais 4 colegas, tá, que atuam nessa linha de cuidado, que vão poder estar complementando, né, e contribuindo a nossa discussão.
Então, gostaria de comunicar alguns recados que são já de praxe. Tá? Solicito que todos fiquem com seus microfones desligados para evitar ruídos durante a apresentação. Informo que a palestra está sendo gravada, tá? Como o Lucas já falou, e ela vai ser disponibilizada no nosso acesso restrito posteriormente. Eu aproveito também para informar que vocês poderão anotar todas as suas dúvidas durante a apresentação. Ao final, vamos abrir espaço para questionamentos. E eu penso que mais que isso, acho que vamos abrir espaço para um debate. Então, para organizar as falas, após o pedido dos palestrantes, quem tiver dúvidas pode se inscrever no chat para falar, e vamos seguir, então, a ordem do chat. Eu desejo a todos nós um bom evento, tá? Eu quero dizer que eu sou apaixonada por essa linha de cuidado, foi nessa linha de cuidado que eu me vi farmacêutica de verdade, tá? Que eu deixei de estar na logística e passei a fazer o cuidado e me entendi como profissional de saúde. E eu tenho certeza que todos nós temos esse mesmo sentimento. Tá? Então, Cássia, por favor, apresenta aí os nossos convidados. Então, boa noite a todos. Meu nome é Cassiane, eu faço parte do grupo condutor da assistência farmacêutica, assim como meus colegas, e eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade que o CRF proporciona da gente poder estar abordando esse assunto, e sempre agradecer ao nosso super parceiro que é a FAMURS, né? Então, eu vou falar aqui que para mim também, essa live, assim, porque eu acabo trabalhando na atenção primária, né? Eu não tenho esse serviço no meu município. A gente acaba, os pacientes vão para o SAI, e com certeza vai ser muito produtivo, a gente vai poder fazer uma troca de informações muito interessante, porque para a gente ver como a nossa área, né, tanto na saúde pública como a área da própria farmácia, ela é muito abrangente, né? E essa parte do cuidado com o paciente, ela é muito importante, e é ali que a gente pode estar fazendo a diferença na vida dos nossos pacientes, né? Então, vamos começar. Vamos apresentar os nossos convidados da noite, então. Nós temos o Brian, ele trabalha na Prefeitura Municipal de Canela, e nós temos também a Ana Paula Barrufi, que ela trabalha na Prefeitura de Tramandaí. Então, a gente vai começar com a fala do Brian, e aí depois a gente vai para a fala da Ana, e a gente vai anotando as dúvidas. Se quiserem já ir colocando no chat, podem ir colocando, que daí a gente vai organizando, e é justamente para a gente poder fazer uma troca de informações, assim, com os colegas que estão na ponta desse serviço, para a gente poder fazer uma troca de uma mesa redonda mesmo, né? Pode iniciar, Brian. Então, boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer esse convite, que para mim é muito especial. E eu sou farmacêutico aqui no município de Canela. E pensando no que eu poderia contribuir, né, nessa noite, nessa fala, eu pensei em toda a minha trajetória. A gente tem um serviço especializado aqui no município desde 2016, mas eu atuo aqui desde 2008. Então, eu tenho uma experiência antes da gente ter o SAI, durante o processo de implantação, de que muitas expectativas foram criadas, o serviço foi implantado, algumas coisas se concretizaram, outras estão pelo caminho. Então, acho que tudo isso faz parte do processo, e ao mesmo tempo, assim, olhando para trás, eu consigo ver, assim, o quanto algumas coisas evoluíram, principalmente, assim, nos tratamentos, algumas tecnologias, o quanto algumas questões continuam sendo muito difíceis, principalmente o preconceito, o estigma, a dificuldade de algumas pessoas em acessar o serviço, em como as equipes de saúde, muitas vezes da atenção primária, enfim, elas não se sentem não é conectadas, mas assim, elas não prestam um serviço, nem que seja de informação, que elas poderiam estar prestando, e simplesmente encaminham para serviços especializados.
Quando eu entrei no município, então, eu fui atuar na farmácia básica. Na época, nós não tínhamos componente estratégico, não lidávamos com HIV, e eu tinha um colega que trabalhava no componente especializado, e ok. Mas eu sempre gostei, assim, de conversar com as equipes, né? Eu achava, assim, no início, a questão, assim, na farmácia era muito... A gente atendia as unidades de saúde, mas, ao mesmo tempo, a gente estava muito distante das equipes. E eu gostava de conversar e, enfim, conhecer um pouco mais os outros colegas. E numa conversa dessas com a enfermeira, na época da vigilância epidemiológica, a gente estava comentando, assim, do alto índice de notificação para HIV, para hepatite, e aí ela me comentou da dificuldade das pessoas em acessar, principalmente o tratamento, porque na época o nosso município de referência era Caxias do Sul, fica mais ou menos 80, 100 quilômetros de distância, e talvez, eu achei importante trazer essa fala, seja a realidade de alguns municípios que não têm o serviço e que têm a referência em outros municípios. O quanto a gente, às vezes, lá na nossa farmácia, a gente não tem noção dessa realidade. E aí, o que acontecia? Os pacientes, quando eram diagnosticados, eram encaminhados para outro município, passavam por uma consulta, a farmácia era em Caxias, e aí eles voltavam para o município e tinham que todo mês para Caxias buscar a medicação. Na época, e aqui no Rio Grande do Sul, até muito pouco tempo, a dispensação era possível somente para 30 dias. Hoje a gente conseguiu, a partir da pandemia ali, evoluir, conseguir dispensar para mais tempo, quando 60, 90 dias. Isso faz parte também da adesão ao tratamento, mas naquela época era isso. E aí era muito comum os pacientes simplesmente abandonarem, porque assim, aí entra um exercício de a gente se colocar no lugar, né? Imagina se todo mês eu tiver que viajar 100 quilômetros para buscar um medicamento. Em condições ideais já seria um problema. Mas, por exemplo, uma pessoa que trabalha, né? Como é que todo mês eu vou pedir para sair? Ah, eu posso pegar um comprovante, mas aí eu vou ter que abrir o meu diagnóstico. O que eu vou buscar todo mês? Né? Como isso era um problema, e esse é um dos problemas que ainda continuam, né? Ah, eu posso cadastrar alguém para retirar para mim, mas tem pessoas que elas não conseguem abrir o diagnóstico nem para a família. Elas não têm com quem conversar sobre isso. E elas passam por toda essa questão, esse sofrimento sozinhas, né? E, e muitas vezes elas não têm com quem um serviço de apoio, né? E ainda se o serviço é no outro município, tudo isso complica. Na época, ali em 2009, 2010, a gente tinha outros agravantes, por exemplo, assim, o tratamento, né, antirretroviral, TARV, muitas vezes ele não iniciava logo após o diagnóstico, né, a pessoa era diagnosticada, e o tratamento ele iniciava somente se a pessoa tinha sintomas, ou se a contagem de linfócitos estava abaixo de 350, às vezes teve uma época que se discutiu 350 a 500. Então, às vezes a pessoa era diagnosticada, fazia a consulta, né, o médico pedia a volta para a gente acompanhar, para ver se vamos iniciar o tratamento ou não, e a pessoa nunca mais. O município também não sabia, e só iria retomar o tratamento, a consulta, enfim, quando já tinha algum outro sintoma, uma doença oportunista. Era muito comum esses pacientes terem toxoplasmose, candidíase, e aí sim a gente receber esses pacientes na atenção básica, né? Então, conversando com essa colega, ela disse, olha, eu acho que a gente teria que criar um fluxo de pelo menos auxiliar essas pessoas na retirada da medicação, de alguma maneira melhorar a adesão. Então, nós começamos, meio informalmente, assim, uma parceria,
entre a farmácia e a vigilância, começamos a conversar com esses pacientes, a cadastrar, né, a criar um vínculo, né, que dentro da cascata de cuidados, o vínculo, ele é muito importante, porque o paciente, assim, ele não sabe com quem ele pode contar, com quem ele pode confiar, ele precisa ter referências, né, e isso, na época, foi super importante, porque a gente começou com 5, a gente não tinha noção de quantas pessoas eram, e eu me lembro que ali por 2000, um ano e pouco depois, 2011, 12, nós já tínhamos mais de 50 pacientes cadastrados, que retiravam a medicação com a gente solicitava para Caxias, e aí a coisa foi crescendo. Junto com tudo isso, veio uma proposta do Ministério de ampliar o tratamento, de iniciar o tratamento para todas as pessoas que eram diagnosticadas com HIV, não somente para quem era sintomático ou tinha CD4 muito baixo, né? E isso, acho assim, foi uma virada, assim, não sei nem a palavra, né? Uma virada, assim, no tratamento e no cuidado com o HIV, porque aí a gente começava, assim, esses pacientes a ter uma expectativa de vida, uma expectativa de, ok, estou vivendo com HIV, mas eu tenho, com o tratamento, eu posso ter uma vida normal, eu posso pensar que eu vou poder ter filhos, eu não vou precisar abrir mão, eu não vou morrer de uma doença oportunista, né? Porque isso era um estigma, assim, uma coisa que é a primeira coisa que passava na cabeça, né? Não vou ter daqui para frente como será, né? Como será a minha vida, né? Física, a minha saúde, os meus relacionamentos. Então, acho que isso foi mais ou menos em 2013, né? E, por sua vez, com o tratamento ampliado, também a gente começou a receber mais pessoas, mais pacientes, e aí eu acho que foi num momento em que o Ministério da Saúde começou também a pedir que as secretarias estaduais ampliassem os seus serviços, e foi nessa leva, então, que aqui eu conheço um pouco a minha realidade da Serra Gaúcha, né, que outros municípios começaram, então, a ter o serviço especializado, alguns têm só o serviço, alguns têm, né, a farmácia, que é chamada de UDM, né, a unidade distribuidora, eu não gosto muito desse nome, de medicamentos, dispensadora, eu digo farmácia, e poder estar mais perto desses pacientes, conhecer esses pacientes, ter um vínculo, né, a gente não perder esses pacientes no meio do caminho e só voltar a reencontrar eles numa condição, às vezes, já hospitalizado, com alguma outra condição. Aqui o SAI abriu em 2015, na época, a gente tinha uma equipe, a gente tinha um local próprio, foi a gestão que propôs, realmente estava bem interessada em investir nesse serviço. Depois, com o passar do tempo, alguns colegas, né, saíram, outros, né, foram vindo. Mesmo hoje, assim, já 6 anos depois, a gente ainda tem bastante dificuldades nos serviços. Por exemplo, o nosso município, a gente não tem um infectologista, mas o que, por um lado, às vezes cria certas dificuldades, mas também isso mostra que a gente pode estar auxiliando e também desmistificar um pouco que o paciente, né, que vive com HIV, ele é um paciente só do serviço especializado, então todos nós, estejamos onde estejamos, a gente pode estar auxiliando eles, né, porque hoje o HIV, ele tem um status, ele já é uma doença crônica, então ele não é algo assim, diferenciado, super, que eu preciso necessariamente ter, né, sempre um especialista, uma consulta com um especialista. Vão ter casos que sim, vão ter situações que sim, com certeza, né, seria importante, seria fundamental, mas uma coisa, assim, que ao trabalhar com HIV, assim,
que eu aprendi é não esperassem as condições ideais para se fazer algo. A gente sempre pode fazer alguma coisa, mesmo não estando nas condições ideais. Se me perguntarem, se o serviço hoje é como eu gostaria que fosse, eu vou dizer com certeza que não. Mas, apesar disso, eu tenho certeza que a gente faz muita coisa, a gente pode fazer muita coisa, né? E esse paciente que vive com HIV, ele é um paciente também, ele precisa ter um suporte da rede de saúde mental, né? E a saúde mental, às vezes, por exemplo, ele não está dentro do serviço especializado, algumas vezes sim, né? Mas ela pode estar vinculada à rede básica, e a gente precisa saber, né, ao acolher esse paciente, ter essa escuta, de poder direcionar, caso esse paciente chegue para nós, mas um direcionamento com qualidade, né? Com efetividade, aonde ele pode obter essas informações, e às vezes a gente, como farmacêutico, acaba, não sei, o município não tem esse serviço, também a gente não vai atrás de saber, né? E isso foi uma coisa, assim, que eu percebi, que muitas vezes eu também, no início, fazia, assim, é HIV, vai para a vigilância, vai para o SAI, e não, eu também posso prestar, né, informações, eu posso prestar serviços, né? E além de toda essa questão de tratamento, de ter o serviço ou não ter, existe toda a questão da prevenção, né? O Ministério da Saúde tem, eles chamam de a mandala da prevenção combinada. A prevenção combinada, ela passa por diversas questões, por exemplo, a testagem, né? A testagem é uma coisa, assim, que eu acho que ainda hoje é feito muito pouco. A gente está aqui no dezembro vermelho, talvez nesse momento estejam se testando um pouco mais, não só para HIV, mas outras, né, ISTs, mas a testagem de HIV devia ser rotina de qualquer atendimento da atenção básica, inclusive nós, né, farmacêuticos, quem, assim, trabalha já mais clinicamente, que tem um atendimento mais direcionado, possa estar implantando. E quantas pessoas, né, que são diagnosticadas tardiamente, ainda hoje, né, e isso gera uma série de consequências, né, a gente tem ainda pessoas, mulheres sendo diagnosticadas na gestação, né, então o Rio Grande do Sul, por exemplo, é um dos estados maior índice de gestantes com HIV, né, então quer dizer, até então, talvez a pessoa nunca tenha entrado, feito alguma consulta, mas eu acho muito improvável, o mais provável é que a pessoa consulta, já acessou a rede, mas nunca foi pedido um exame para ela, um teste rápido que seja, né? A questão da imunização, HIV a gente não tem vacina, né? Mas a gente tem, por exemplo, hepatite B. Então, será que a gente está conseguindo atingir essas metas de vacinação? HPV, outras ISTs, né? A questão da transmissão vertical, né? Eu vi essa semana, não sei se foi numa live, alguma coisa, acho que São Paulo conseguiu zerar, né, a transmissão vertical, uma realidade que ainda aqui a gente está um pouquinho longe, acho que já diminuiu bastante, né? Mas hoje em dia, com todo, né, o arsenal de medicamentos, coisas, o planejamento, né, reprodutivo é super tranquilo, né? Não importa se a mãe, né, é positiva, ou é o pai, ou os dois, ou quem for, é possível. Então, geralmente, o que acontece é o diagnóstico tardio. E as formas de prevenção, hoje, elas estão muito ampliadas. Não vou falar profundamente, tá? Acho que a Ana vai falar talvez um pouco mais, a questão da PEP e da PrEP. A gente tem colegas, por exemplo, eu estou falando só de farmacêutico, que não sabem nem que isso existe, né? Essas profilaxias, a PEP, que é a profilaxia, então, pós-exposição, né? Então, por exemplo, a pessoa teve
uma relação desprotegida, enfim, algum contato que possa eventualmente ser de risco. Então, ela tem até 72 horas, né, para começar a tomar um medicamento por 28 dias e que pode estar prevenindo quase 100%. E aí, eu também faço um questionamento, né, será que nós, onde nós estamos hoje, nós sabemos aonde esses serviços estão disponíveis dentro do nosso município? Né? Se alguém me procurar numa sexta-feira de tarde, eu gostaria de iniciar uma PEP porque eu tive eu saí ontem de noite, transei sem camisinha. Eu saberia informar onde essa pessoa poderia, né, receber esse medicamento? Qual é o fluxo no meu município? Existe? Não existe? É no serviço especializado? É no hospital? Como que funciona? Né? Será que quando é no hospital, ao chegar no hospital, qual é a porta de entrada? Né? E depois que essa pessoa recebe, como é que fica o acompanhamento dessa pessoa? Ela tem que se testar, né? Lógico, antes de receber e depois. Por exemplo, assim, eu vejo, assim, os enfermeiros, né? Legalmente eles estão aptos a prescreverem, mas na minha realidade aqui, por exemplo, eu vejo que muitos não se isentam disso, não, né? Manda o paciente para o SAI. Será que cada vez que a gente simplesmente manda o paciente para lá e para cá, a gente não tá um pouco perdendo uma oportunidade, né, de fato prevenir, né, mais uma infecção? E a PrEP, então, que é a profilaxia pré-exposição, que é um uso, então, do medicamento, né, sem ter o vírus, né, de forma profilática. Então, a pessoa vai tomando todos os dias. Agora, inclusive, essa semana, parece que foi estabelecido um novo protocolo, também de PrEP sob demanda, né? É um esquema, assim, um pouco mais complexo, não, que depende um pouco mais do conhecimento da pessoa, mas prevenção é isso. Qual é a melhor prevenção, né? A melhor prevenção é aquela que a pessoa adere, aquela que a pessoa compreende, aquela que ela quer fazer, porque não adianta também a gente dizer, tem que fazer isso, tem que tomar aquilo, tem que usar, só o preservativo, o que que é melhor, o que que é pior, né? A gente sabe que muitas vezes a PrEP, por exemplo, quando iniciou, existia muito, inclusive, preconceito dos próprios profissionais, né? No sentido de, estamos estimulando as pessoas a não usarem preservativos. Quem tem dificuldade de aderir ao preservativo, vai continuar tendo. Então, pelo menos, se aderir ao tratamento, à PrEP, pelo menos vai estar se prevenindo um pouco melhor. E a PrEP também é uma maneira de vincular pessoas aos serviços de saúde, né? Porque a cada 4 meses, enfim, 3 meses, conforme o fluxo, a pessoa, vamos dizer, para renovar a receita, continuar o tratamento, ela tem que se testar novamente. Então, pessoas que nunca se testavam, ou se testavam assim a cada 4, 5 anos, elas estão vindo para o serviço, estão se testando com mais regularidade, e daqui a um pouco elas podem não aderir, e numa dessas, né, positivar para HIV, e vão ter a referência, vão ser referenciadas para o tratamento de HIV. Então, acho que é uma estratégia super válida, inclusive, assim, muitos serviços especializados do nosso estado ainda não iniciaram, né? Nós iniciamos há pouco tempo, até aqui, a gente tinha esse dilema de não ter o infecto, o infecto vem, não vem, o município não contratou, mas a gente decidiu, vamos começar, né? E tá dando super certo, acho assim, é mais uma estratégia, assim, que a gente vê resultados. Vi também, foi em São Paulo, parece que saiu uma pesquisa mostrando que de 2019 para cá, parece, após a implantação
lá mais efetiva, né, da PrEP, de que os índices de infecção por HIV já caíram quase 40%. Claro, a gente não pode afirmar é só por causa da PrEP, mas com certeza é um fator importante. E todos os fatores de prevenção, né, eles são importantes. Acho que ainda a gente tem dificuldade de acessar determinadas populações, principalmente, assim, população trans, que são, assim, as mais vulneráveis, né? O nosso serviço aqui, a gente vê, assim, que ele ainda, a população que mais acessa, por exemplo, a PrEP, são homens brancos, né? Alguns bissexuais, outros não, mas algumas populações ainda têm dificuldade, então isso é um grande ponto de interrogação, né? Como a gente faz para chegar nessas populações? A PrEP agora ela está disponível a partir de 15 anos de idade. Eu ainda não recebi nenhum paciente adolescente, mas acho que é importante. A gente está discutindo a questão da educação sexual, né, de uma maneira já não só na escola, mas enfim, na adolescência, tanto que o HIV ele está decaindo, mas nessa faixa etária dos 15 aos 29 anos, ele tem aumentado. E aí vem um questionamento, né? O que está faltando? Será que é informação? Será que é entender a informação? Porque às vezes não basta tu receber a informação, né? Eu não consegui ler o boletim epidemiológico que saiu semana passada, não tive tempo, mas vi que também outra faixa etária que tem aumentado um pouco HIV são em mulheres acima de 50 anos, que provavelmente, né, eu acho elas, hoje em dia, assim, 50 anos, as mulheres estão vivendo a sua vida, algumas se divorciando, né, voltando a ter uma vida sexual mais ativa, coisa que, de repente, há décadas atrás era meio impensável, mas não estão se protegendo ou não conhecem as maneiras que elas possam estar se prevenindo, e está existindo um aumento de infecção nessa faixa etária também. E nessa pesquisa ali do boletim eu olhei também, que existe também um maior índice de casos de AIDS, e aí doença já instalada em pessoas, né, pardas e negras do que brancas. Então, que eu acho que de alguma maneira também nos leva a ver a questão da vulnerabilidade social, né? O quanto a gente tem dificuldade de acessar determinadas camadas da população e de como isso é um desafio, eu acho, nosso, né? E que muitas vezes a gente não sabe, a gente não tem respostas prontas e por isso o debate e esses espaços de conversas coletivas são importantes. Então, não quero me estender muito mais, porque eu, assim, pensei em falar um pouco da minha vivência hoje nisso, né, nesse serviço especializado, as dificuldades que eu vejo estão bastante ligadas ao cuidado, à adesão dos pacientes, né, a gente às vezes se preocupa muito, eu me preocupava no início, assim, né, como é que vai ser, será que eu não entendo nada de antirretroviral, e quando tiver troca de tratamento, isso é o mais fácil, né, perto do desafio que é a gente reter essas pessoas no serviço, a gente conseguir acolher. Hoje, quando um paciente, por exemplo, chega início de tratamento, a minha preocupação maior não é dizer, tem que tomar esse comprimidinho com esse, isso eu faço por escrito e entrego, e sim, deixar claro para a pessoa que ela tem um serviço, que ela pode contar com as pessoas que estão ali, como é que funciona o nosso serviço, que horários o nosso serviço está aberto, deixar um número de contato, caso ela precise, porque naquele momento ela não está absorvendo informação, ela não está entendendo o que está acontecendo, né? Então, esse cuidado
é sempre o mais importante. Então, seja no serviço, tendo serviço especializado, acompanhando esse paciente que vá um serviço que é no outro município, a gente poder estar disponível para esses pacientes. Isso, com certeza, é o que eu vejo, sim, que fez e faz a diferença sempre, né? Brian, eu não estou te escutando agora, tu vai finalizar? Sim, então, eu acho, sim, eu vou passar para a Ana, para depois a gente voltar e debater algumas coisas. Se o pessoal tiver alguma pergunta, alguma dúvida. E agradecer, então, esse espaço aqui, que eu acho que é bem importante para a gente estar trocando essas ideias aí. Pessoal, eu estou colocando algumas informações ali no chat, alguns links para vocês acessarem alguns documentos e até aquelas páginas do Ministério da Saúde que tem os indicadores, tanto os epidemiológicos quanto os indicadores de cuidado. Brian, a tua fala foi excelente, no sentido de mostrar o quanto a gente aprende com esse cuidado, com essa linha de cuidado, quando a gente se torna mais humano e como a gente consegue ser sensível à empatia que a gente desenvolve. Tem algumas coisas que tu comentou que me chamaram muito a atenção, né, com relação a essa questão dos municípios que não têm SAI ou UDM, que é a farmácia especializada que dispensa antirretroviral. Eu acho que todas as nossas regiões vivem essa mesma realidade, tá? E nós dependemos muito da atenção primária desses municípios que ainda não têm um número de pessoas suficiente para estar abrindo uma UDM, porque, entre outros critérios, o número de pessoas vinculadas é exigido de pelo menos 50, né, pessoas em tratamento antirretroviral para que se possa abrir essa UDM. Então, acho que todos nós trabalhamos dessa mesma forma que o motorista da Secretaria Municipal de Saúde do município referenciado, né, vem e busca esses tratamentos. E como é importante que o colega que trabalha nesse outro município se aproprie, não necessariamente das coisas raras que acontecem, como, por exemplo, resistência, terapia de resgate, mas não, do dia a dia, das coisas básicas, os principais efeitos adversos, né, quando que se coleta uma carga viral, quando que se faz uma genotipagem para que a pessoa se sinta segura, que ela possa dar esse conforto também, se aquele ombro amigo, aquele ouvido, né, porque como tu bem lembras, tem muitas pessoas que estão na solidão, elas realmente não contam para ninguém da família, porque o preconceito para essa infecção ele é muito grande, embora todos nós sejamos vulneráveis a essa infecção, que é outra forma de olhar que tem que mudar, e começou a mudar a partir do primeiro protocolo, né, do Ministério da Saúde, que foi em 2013, como tu fizesse o resgate histórico. Então, a partir desse momento, todas as pessoas tratadas que tinham supressão viral, ou seja, carga viral menor que 50 cópias, se fez um estudo e se identificou que elas não transmitem o vírus. Então, a partir desse momento, elas voltaram a ter, pode-se dizer, até a dignidade delas, porque elas tinham muito medo de se envolver afetivamente, de ter relações sexuais e contaminar as pessoas que elas amam. Então, a partir desse momento, eu entendo que foi uma nova era para o tratamento, para a vida dessa pessoa. Então, eu te parabenizo, foi muito, muito boa a tua fala, e eu queria também trazer aqui para a nossa roda o papel importante do colega que trabalha na farmácia comunitária. Isso que tu falou, Brian, de cada um conhecer a sua rede, é importantíssimo, porque hoje nós temos os autotestes que são comercializados nas farmácias comunitárias. Então, a pessoa pode ir numa farmácia comunitária e comprar, adquirir esse produto, até por teleentrega, e ele tem que ter algum profissional de saúde que vai servir de referência para ele. Tá? Provavelmente, ele vai conversar com o farmacêutico dessa farmácia, e esse farmacêutico, ele precisa conhecer a rede de assistência, tá? Para que ele possa direcionar adequadamente essa pessoa para o cuidado. Então, muito obrigada pela tua contribuição. Agora vamos ouvir a Ana, que eu sei também que tem uma longa experiência nessa linha de cuidado, e depois vamos fazer uma discussão mais ampliada com todos os presentes. Ana, por favor, dá a sua palavra.
Bom, gente, me escutam bem? Boa noite. Primeiro, agradecer essa oportunidade de falar do nosso trabalho, de trazer a nossa experiência. Poderíamos hoje falar de várias coisas técnicas, mas foi uma combinação entre nós, entre o CRF, entre a FAMURS, que a gente pudesse trazer realmente a nossa prática, né, e não a teoria. Então, hoje eu estou farmacêutica no município de Tramandaí, desde 2013, então a minha realidade é um pouquinho diferente aí da do Brian, e acredito que todos aqui, cada um tem a sua realidade. Quando eu assumi o município, foi no mês de abril, eu entrei na farmácia municipal, e logo na semana seguinte, eu fui convidada a entrar no SAI. Chegando no SAI, eu pensei o que o Brian pensou e o que muita gente pensa, né? Gente, eu não aprendi nada praticamente de HIV na faculdade, eu não aprendi nada praticamente de SUS na faculdade. Vindo de uma faculdade, né, me formei na UBRA em Canoas, que a gente tinha muito aquela parte do cuidado com o medicamento. Então, hoje, graças a Deus, essa mudança, a gente vem tendo cuidado com o usuário, né, com o paciente. Então, assumi esse desafio. Quando cheguei no serviço, a gente sempre enfrenta todas as barreiras, né, e a principal delas é a questão dos colegas. Então, tá chegando um farmacêutico, tá chegando quem vai botar ordem na casa e vai controlar o nosso estoque. Foi uma recepção muito boa, mas também um pouco conturbada em função disso, né? De ter que organizar, de ter que usar o sistema. Já tinha um SAI muito bem definido, muito bem administrado. Ele já tinha alguns anos no município, então ele era chamado de posto pai, ele não era posto SAI. Então, me encaixei super bem, porque ali eu comecei a ter o contato direto com as pessoas, né? Que o que eu consigo perceber hoje? Nós estamos inseridos no SUS, cada dia mais com o apoio do CRF, que eu acho que isso é imprescindível para a gente poder trabalhar, mas quando a gente para pensar no farmacêutico do SUS, a gente enxerga vários padrões, vamos dizer assim, né? Tem o farmacêutico da farmácia municipal, tem o farmacêutico que faz a compra, que é aquele do almoxarifado, tem o farmacêutico da vigilância sanitária e tem o farmacêutico do SAI ou da UDM, ou do nosso caso, o antigo posto pai. Então, eu já entrei no meio que eu me dividia em turnos, né? De manhã eu ficava no SAI e de tarde eu ficava na farmácia municipal. E eu sempre gostei muito, fui muito curiosa de aprender a estar junto com os médicos. Gosto muito de falar, então para mim foi super tranquilo de trabalhar com os usuários. E ali eu fui crescendo o meu profissional e aprendendo a conviver mais com as pessoas. E ali eu comecei a aprender a questão muito do estigma, do preconceito, essa evolução de tratamento que foi algo incrível, ver assim que os pacientes saíam daquele caletra que era horrível, que eles não tinham qualidade de vida, de entrar depois logo em seguida no Atazanavir, depois do Dolutegravir, nomes que eu nunca tinha escutado, né? Trabalhar as interações, ir junto com o médico no consultório para aprender um pouco mais. Então, essa troca foi muito importante. Então, durante muitos anos, eu fui a farmacêutica da UDM, e a gente sempre teve um perfil de coordenação de SAI que sempre eram enfermeiros. Então, eu, enquanto farmacêutica, responsável pela farmácia municipal num turno, responsável pela UDM num outro, seguia ali os meus estudos, né? Sempre buscando cada vez mais, tendo apoio muito da Jussara, do Estado, de outras UDMs onde eu fui aprendendo a trabalhar, e isso foi me fazendo cada dia ter mais vontade para isso. Em resumo, a gente sempre teve muita dificuldade, muitas vezes, de médico. Então, às vezes, saía médico, voltava médico, e nós ali, né? Tentando quebrar os galhos, pede receita, não pede receita, enfim. Há 4 anos surgiu a oportunidade de eu estar coordenando esse serviço, além de ser somente a farmacêutica. Tive uma oportunidade única, que hoje ainda estou, né, nessa coordenação também, junto com a coordenação da assistência farmacêutica, e comecei a mudar alguns parâmetros. O que acontece? Em Tramandaí nós somos referência para 3 outros municípios. Então ali eu comecei a colocar esses municípios também no compromisso de coletar o material, a carga viral desse paciente lá no município dele, para melhorar a qualidade de vida, para que ele não precisasse vir aqui de 6 em 6 meses, né?
que ele pudesse ter essa coleta no município dele, ter o medicamento no município dele, ter uma conversa melhor com a equipe. Por que eu falo hoje, né? A minha equipe, a minha atenção básica, não é só o município de Tramandaí. Então, como o SAI é uma referência, eu tenho que ter como minha rede os municípios que nós somos referência, que é Tramandaí, Cidreira, Pinhal e Imbé. Então, eu tenho que trabalhar como esses outros 3 municípios também, se eles são a minha referência, né? Então, como é que eu comecei a fazer isso? Eu disse, meu Deus, estou sozinha aqui, tudo cai no SAI, os pacientes têm uma dificuldade enorme nos seus municípios, eu vou começar a capacitar essa gente. Comecei devagarinho, ia nos municípios, conversava com o secretário, conversava com a equipe, e fazendo capacitações continuadas, falando do HIV, mostrando para os municípios que o paciente que está lá com diabetes é o mesmo paciente que tem HIV. Então, que a gente precisa entender um pouquinho mais do HIV, precisa entender um pouquinho mais da hepatite para trabalhar com esse paciente na atenção básica. Então, durante esses 4 anos, não tive nenhuma transmissão vertical da questão de gestação, né, nem por amamentação, e consegui fazer com que a maioria dessa minha rede pudesse entender essa nossa vontade de trabalhar com esse paciente, de dividir o paciente, porque o paciente não é porque ele tem que ele tem HIV que ele tem que ir para o SAI. A gente tem ali a famosa linha de cuidado, que uns conhecem, outros não, que isso tem que estar dentro da atenção básica. Só que o que acontece? Nem os colegas enfermeiros, nem os médicos têm essa coragem, né, de estudar um pouquinho. O que a gente escuta muito durante as capacitações? Mas como é que eu vou fazer um teste? Como é que eu vou dar o resultado? E se der positivo? Então, o que eu comecei a fazer? Como a farmácia do município, ela abria final de semana, sábado e domingo, hoje ela abre só no sábado, eu faço consultório farmacêutico, então faço as consultas. Durante as minhas consultas, eu trouxe o teste rápido junto. Então, todas as minhas consultas, o paciente chega, eu já inicio fazendo o teste rápido. Durante esse tempo de consultas que eu ainda faço, eu tive muito diagnóstico positivo que estava na rede e nunca foi testado. Aí veio uma outra coisa, né? Uma outra pulga atrás da orelha. Por que é que a atenção básica não coloca teste rápido de triagem? Então, hoje eu venho tentando trabalhar isso. Gente, é simples, é fácil. Por que hoje eu vejo enquanto profissional, por que o HIV está tão quietinho? Porque a gente não fala no HIV. Por exemplo, vamos nos colocar no lugar do usuário. Tu chega para uma triagem, tu tem alguma doença? Não tenho doença nenhuma. Por que a gente não pergunta? Tu tem HIV? Tu teve hepatite? Tu já tratou uma sífilis? Tu tem diabetes? Tu tem hipertensão? No momento que a gente começar a falar, mesmo que eu não tenha, eu vou começar a escutar mais isso e enxergar que isso ainda existe hoje. A gente ainda tem HIV, a gente ainda tem sífilis. Realizando uma campanha agora na sexta-feira passada na praça, uma campanha de 3 horas que a gente fez. Pegamos o nosso trailer e fomos para o centro ali, que é bem próximo do SAI. Dos 40 testes rápidos que a gente realizou em 3 horas, uma população mais idosa, tivemos 5 diagnósticos de sífilis. Então, o que isso quer dizer? Que a população está fazendo sexo, sim, com mais frequência, né? E muito mais desprotegido. Talvez um diagnóstico tardio, mas é sífilis, mas junto com a sífilis vem as outras ISTs. E se veio sífilis é porque eles não estão usando preservativo. Então, onde é que a gente consegue buscar essa mudança de cultura, né? Enquanto farmacêutico, enquanto equipe. A gente não pode falar só em saúde quando a gente fala de HIV, quando a gente fala em STs. A gente tem que começar a trabalhar a saúde com a educação. O que a gente vem fazendo aqui no município? Trabalhando com as escolas, trabalhando com os professores, falando com os adolescentes, porque a gente tem uma negação imensa quanto ao uso do preservativo, porque ele é incômodo. Os adolescentes hoje estão naquela vibe muito da questão relacionada com bebida, uma rotatividade muito grande de parceiros, muitas vezes até no mesmo dia. Então, não adianta só a gente oferecer uma PrEP. A gente tem que começar com essa educação, com essa prevenção, lá quando pequenininhos, lá dentro da escola. Capacitar esse professor para que ele consiga falar deste assunto com as crianças. Porque o que eu penso? O que vale eu fazer uma palestra dentro de uma sala de aula,
com vários adolescentes, que muitos vão ter dúvidas e não vão querer perguntar porque vão ter vergonha. Então, eu também tenho que empoderar esses professores para que eles, com aquele olhar que eles têm do dia a dia, possam chamar aquele que ele vê que está precisando de ajuda, também tendo o suporte nosso da saúde como referência. Então, a gente precisa mudar. Como que a gente vai mudar essa questão dos números de prevenção? É trabalhando, é falando mais de HIV, né? Não tá simples a gente ter HIV. Não é uma coisa boa a gente ter HIV, porque a gente vê o sofrimento dos nossos usuários todos os dias quando a gente dá um diagnóstico positivo, quando a gente recebe um paciente em abandono, né? Ah, mas por que tu tá em abandono? A gente não tem que perguntar o porquê que tu tá em abandono. A gente tem que chegar e vir, não tem problema. A gente entende o quanto é difícil, vamos recomeçar. Porque o que eu penso muitas vezes, né? Imagina tu, vai lá, tu vai pegar o teu potinho dos teus medicamentos, tu tem pressão alta. Todos os dias tu vai tomar um medicamento, tu sabe que aquilo ali é para pressão, que é para pressão alta, que vai ajudar a controlar a tua pressão alta. Aí tu imagina, eu com HIV, com baita preconceito, não posso contar para ninguém da minha família, eu vou pegar aquele potinho todos os dias e vou lembrar, poxa, eu tenho HIV, eu vou ter que tomar isso daqui. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Então, por que o SAI, ele é diferenciado? A gente tem uma equipe muito boa aqui no serviço, a gente tem psicólogo, tem enfermeiro, tem farmacêutico, tem infectologista. Essa infecto também dá uma segurança para a atenção básica trabalhar com esse paciente num todo, mas a gente tem a questão desse acolhimento, então, de não ter um preconceito. Então, o que eu vejo, assim, enquanto eu farmacêutica? Eu entro no SAI, eu tiro a minha roupa particular e eu visto a minha roupa profissional, né? Que é muito parecida com a minha roupa particular, vamos dizer assim, né? Um sentido figurado. A gente tem que se despir de preconceitos, de achar alguma coisa. Quando a gente conversa com a população HIV, principalmente com adolescentes, a gente não tem que achar o certo ou o errado. Porque aquilo que parece ser certo para mim, pode não ser. Então, a gente não tem que pensar, meu Deus, isso não pode. Meu Deus, isso pode. Não, pode tudo quando eu achar que aquilo é permitido para mim. Então, o que a gente tem que trazer hoje para as equipes? Muita gente tem preconceito. Eu tive um caso, por exemplo, que a gente estava oferecendo a PrEP, a gente tinha recém-iniciado a PrEP no serviço, e aconteceu da minha colega, eu disse assim, oferece a PrEP para aquela usuária. Não? O que ela vai pensar? Aí eu deixei na situação, né, que estava ali acontecendo, entrei na sala e ofereci a PrEP. Ela era uma menina que trabalhava na questão do sexo, e ela ficou super contente que eu ofereci a PrEP para ela. Aí depois eu chamei a colega e conversei. O que ela vai pensar? O que tu pensou no momento que tu me deu essa resposta? Tu não vai ofender a pessoa oferecendo uma PrEP. Tu vai tirar dela uma oportunidade de talvez ter uma proteção mais segura durante a profissão dela. Então, a gente não pode pensar com o nosso pensamento, com as nossas crenças. A gente tem que se despir dessa questão do preconceito, ouvir mais. Então, no SAI eu vejo muito que a gente é muito ouvinte, né? Eles têm a gente assim como... Eles me chamam, lá vem a nossa anja, né? Que é aquela pessoa que escuta, que ajuda, que eu não tenho preconceito quando eu escuto nada, a gente brinca junto com aquele paciente, a gente tem muitas histórias tristes, sim, tem muitos abandonos que muitas vezes não dão certo, que no retorno é curto, porque logo já vai a óbito, porque teve várias falhas. Então é muito fácil a gente falar na parte técnica, né? Já passamos muitos perrengues sem médico, de tu ver o paciente desamparado, porque a atenção básica não quer tratar, porque não sabe, e tem medo também de aprender. Então, para que isso não aconteça, para que a gente não precise ter um SAI propriamente dito, mas para que a gente dê condição para a nossa rede de tratar esse paciente na falta de um infectologista, né? Então, eu sou uma apaixonada por HIV, sou uma apaixonada pela minha profissão, me encontrei realmente aqui no SUS, eu tenho muitas oportunidades dentro do meu município de trabalhar, de conversar, de discutir, de poder organizar as coisas, sabe? De ter essa troca de experiência com enfermeiros, com médicos, com técnicos, porque eu acho que é isso que a gente precisa hoje, né? Essa parte do cuidado farmacêutico nos trouxe uma mudança de sair da contagem de caixas, porque o que adianta eu conferir se o estoque está ok? O que eu preciso saber? Eu preciso ter a certeza de que aquele medicamento que aquele paciente está usando, ele vai ter um sucesso naquele tratamento. É isso que eu preciso saber.
Hoje de manhã, nós estava na nossa reunião do nosso GCAF aqui do Litoral, que muitos estão aqui. Muito obrigado por estarem com a gente aqui, eu acho que isso faz toda a diferença. E a gente estava falando, né? Por que o farmacêutico faz tudo? Porque a gente se permite. Porque muitas vezes vem para nós, porque vocês já pararam para pensar que nós somos aquele profissional que tem muitas vezes a maior condição e tem a condição de fazer aquilo com a maior dedicação possível, com a maior sabedoria possível, porque os farmacêuticos, a gente tem esse perfil. A gente só pega aquilo que a gente tem condição de fazer. Então, por isso que a gente tem muita coisa para fazer, porque a gente se permite. Porque é muito fácil pedir, tu vai dispensar fralda lá na unidade? Não, não vou. Não, eu vou tentar. E a gente tentando acaba fazendo aquilo com excelência. Então, por isso que as coisas vêm para nós farmacêuticos, porque a gente se permite fazer várias coisas, né? Muitas vezes somos sozinhos, sim. Como é que a gente dá conta de tudo? Não me pergunta, porque eu não sei. Mas eu acho que a gente consegue dar conta porque a gente gosta do que a gente faz, né? Então, uma troca muito importante é esse contato com o usuário. É tu escutar aquilo que o paciente tem para te dizer e tu aprende. Tu muda os teus preceitos, os teus conceitos, e aquilo te traz cada dia mais vontade de aprender e de trabalhar com essa doença em si, tanto até com a hepatite tivemos uma evolução muito grande aí, que as UDMs hoje estão dispensando os medicamentos de hepatite, já que o Brian falou de PEP, de PrEP, vou trazer para as hepatites, né? Nosso caso era assim, o paciente tinha um diagnóstico, levava 6 meses, abria processo no AME, ia buscar em Porto Alegre, de tanto eu brigar com a Simone lá do estado, a gente conseguiu trazer o medicamento para hepatite para as UDMs. Então, imagina que conquista, tu descobriu ali no teste rápido, fez uma carga viral e tu já sai com o medicamento na hora da consulta. Então, para a gente, isso é muito gratificante. Então, poucas coisas eu acredito que a gente, na verdade não poucas, muitas, né? Em 10 anos aí que eu já estou quase fechando de município, olha a evolução de um tratamento de hepatite que vinha do interferon, que a pessoa ficava totalmente impossibilitada para tomar um comprimidinho por dia e ter a chance de cura de uma hepatite C. Então, acho que somos muito vitoriosos por esse reconhecimento que a gente está tendo dentro do município e podem ter certeza que esse reconhecimento ele é totalmente exclusivo nosso, porque a gente está se mostrando competente. Então, a gente está tendo, sim, essa valorização que a gente merece, porque a gente está mostrando o nosso trabalho. Então, mais uma vez, obrigado. Acho que eu não esqueci de nada. Me coloco à disposição aqui, porque eu acho que junto a gente consegue construir as coisas, né? E eu acho que cada um na sua área, a gente devia trocar. Se hoje eu estou na farmácia municipal, eu vou passar um dia lá na UDM, vou passar um dia no almoxarifado, um dia na vigilância, para que a gente possa ter essa vivência do colega, né? Porque é tão fácil eu criticar, é muito fácil ficar no almoxarifado comprando. Não, não é fácil. Tudo é muito difícil, é muito trabalhoso, mas a gente consegue com dedicação e amor, que eu sei que a gente tem isso de sobra. Muito obrigada e estou aqui à disposição para algumas perguntas. Obrigada, Ana. Muito boas suas contribuições, principalmente no âmbito da prevenção. A questão que tu trouxe aí da importância da testagem. Semana passada, eu dei uma aula para os nossos residentes aqui da Residência Multiprofissional em Saúde da Família, e eu estava falando justamente da importância de, a cada atendimento, eles testarem. E essa angústia que tu fala, que muitas vezes te relataram, de não saber como dar um resultado positivo, acho que isso é geral, né? Aqui havia essa dificuldade, muitas equipes de saúde da família não queriam assumir a testagem por conta disso, por medo de dar um resultado positivo. Olha, tudo depende da maneira como tu olha, né? A maneira como tu olha. Eu falo sempre assim, a oportunidade de dar um resultado positivo é muito boa, porque está dando a possibilidade dessa pessoa se tratar, dessa pessoa viver bem, dessa pessoa ser saudável, como qualquer um. Então, eu gosto de dar resultado positivo, tá? Eu não gosto de ter os resultados positivos, mas eu gosto de dar o resultado, porque eu dou com alegria, eu dou com felicidade, para que essa pessoa não se sinta mal, né? Claro que eu não dou rindo na cara da pessoa, mas eu digo, olha, que legal que tu fez esse diagnóstico agora, esse diagnóstico vai te possibilitar ter uma vida plena, né? Nós temos o tratamento para te ofertar, ele é todo gratuito, é uma linha de cuidado muito boa que o SUS oferece,
Então, eu acho que é bem por aí. E eu vejo, assim, que vários colegas que trabalham nessa linha de cuidado, nós temos um grupo grande, com mais de 100 profissionais que atuam nessa linha de cuidado, todos têm essa visão. Me parece que é uma coisa que eu não sei se, porque nós somos assim, fomos para essa linha de cuidado, ou se nós nos tornamos assim nessa linha de cuidado, né? Com essa visão mais ampliada, mais sistêmica, de ver o todo e de ter essa empatia que a gente tem por essas pessoas. E a parte do preconceito, eu acho que foi o grande fechamento da tua fala, né? A importância que a gente tem que dar para não fazer julgamento de valor, né? Cada um leva a sua vida como deseja levar. Cada um tem a sua profissão e nós temos que aceitar. Como profissionais de saúde, nós estamos ali socialmente para falar, nós estamos ali para oferecer para aquela pessoa o melhor tratamento possível. Bom, gente, a Tati colocou uma pergunta ali no chat. Tá? Na UDM de São Luís Gonzaga, atendemos mais 6 municípios, e dentre os municípios, apenas o responsável é o farmacêutico. A maioria dos responsáveis são enfermeiros. Qual a sugestão para conseguir que esses profissionais se atualizem na área do HIV? Precisamos que os profissionais se informem e tirem suas dúvidas, mas ainda estamos sem tempo de fazer treinamento com eles mais constantemente. Tati, esse momento que a gente está tendo aqui é justamente uma das propostas do Grupo Condutor e do GTT de Saúde Pública, do CRF, para despertar nesses colegas que trabalham na atenção primária o desejo de ter mais informações. Eu acho que nós devemos planejar aí para o próximo ano, quem sabe, capacitações para os colegas que trabalham na atenção primária, que não precisam ser tão aprofundadas, mas que tragam informações suficientes para elas poderem dar conta do cuidado dessas pessoas. Porque quando elas estão com AIDS, quando elas têm algum problema mais grave, algum problema no uso da medicação, elas acabam tendo que ir para um centro especializado para tratamento. Na atenção básica, são pessoas que estão saudáveis que são tratadas, mas precisam de alguns cuidados. Obrigada pela tua contribuição. A Ana quer responder ao questionamento da Tati? Sim. Aqui, quando eu entrei, né, na coordenação, como é que eu consegui mudar essa questão de treinar, né, que a gente não tinha esses treinamentos. Então, eu comecei aos pouquinhos, me inserindo nas reuniões de enfermeiros, depois trazendo o pessoal que a gente tem de suporte, o pessoal que trabalha às vezes com a GSK ou com a Gilead, eles vêm com os palestrantes para nos ajudar nessa questão dessa conversa. Então, no momento que tu começa a trazer aos poucos, até numa reunião de equipe, tu consegue já começar a mudar um pouquinho, né? Por exemplo, vamos aumentar o número de testagem. Então, o que a gente tem sempre de resposta logo em seguida de uma conversa? Porque como é que funciona, né, os profissionais? A gente vai lá, fala do assunto, tu instiga a fazer, e assim que faz, começa a aparecer o resultado. Então, geralmente, logo a seguinte de uma conversa ou de uma capacitação, eu tento, no mínimo, fazer 4 capacitações por ano com toda a rede. Logo vem muito resultado positivo. Porque não é que seja o resultado positivo, é que eles estão testando mais. Então, é óbvio que vai aparecer mais. E como a Lu disse, se a gente tem uma oportunidade de dar um resultado positivo, olha quanto tempo essa pessoa perdeu e talvez quanto tempo ela estivesse com essa doença, né? Então, aos poucos, a gente consegue ir fazendo treinamentos pequenos. A gente não precisa fazer nada com uma grande proporção, mas só uma conversa, ler talvez um artigo, falar o que é carga viral, o que é CD4. Isso a gente consegue fazendo aos poucos, até mesmo em reuniões. A Raquel quer fazer alguma contribuição, Raquel? Boa noite, colega, tudo bom? Que prazer vê-los e ouvi-los. Já estava ansiosa por esse encontro. E justamente hoje, eu acho que a Mari está aqui, a Mari de Glorinha, acho que a Pátia também está. Nós tivemos reunião do nosso GTT de saúde pública. E uma das pautas foi essa. Então, muito bom, assim, está tudo muito fresquinho aqui para conversar com vocês. E uma das propostas, Lu, do nosso GTT para o próximo ano é falarmos sobre medicamentos estratégicos. E a gente vem de uma demanda de uma colega que fez um questionamento sobre a questão de UDM, questão de colegas atuando
especificamente em HIV, mas, como vocês sabem, né, nós, principalmente nós da saúde pública, nós somos, assim, a gente gosta de complicação, né? Avançamos, porque além do HIV, nós temos outros agravos, né, do componente especializado, que são estratégicos, que são que os medicamentos fazem parte do componente estratégico, que nós precisamos conversar, que nós precisamos ocupar o nosso lugar de farmacêutico, né? A nossa atuação, o cuidado farmacêutico. Talvez alguns municípios nem tão bem estruturados, mas em si o HIV ele já tem uma estrutura, né? Ele já tem o seu departamento, tem a sua seção na Secretaria Estadual de Saúde, tem todo um apoio e um suporte, né? Precisamos aperfeiçoar, como disse o Brian, é o ideal? Não, está longe. Nós sempre queremos mais e melhor. Mas junto do HIV a gente tem a questão da tuberculose, que não é problema só meu, que eu estou sempre falando do problema da tuberculose, mas acredito que é de muitos colegas. Totalmente num limbo, né? Então, a gente precisa conversar mais sobre componente estratégico. Nós precisamos, a gente vem falando de componente especializado, de componente básico, mas nós precisamos, porque isso nem no Ministério, sequer no Ministério da Saúde, a gente tem muito definido essa questão do componente estratégico, né? E eu faço essa fala aqui, eu fui 12 anos farmacêutica de vigilância sanitária, fui 12 anos fiscal, agora estou atuando na assistência farmacêutica. Saí da vigilância, fui trabalhar num CAMI. Muitos nem sabem o que é CAMI, mas era quando a gente fazia a aplicação do interferon no tratamento de hepatite C. Evoluímos, hoje nós temos aqui no meu município uma farmácia de medicamentos estratégicos, que atende HIV, atende toxoplasmose, atende hanseníase, atende tabagismo, só não atende tuberculose ainda. Então, nós precisamos, sim, né? E essa não é só a realidade do meu município aqui de Uruguaiana, mas eu acho que de vários outros, eu acho que a gente precisa pensar além, né? E trazer essa discussão. Nós temos uma proposta já do nosso GTT, e a gente vai conversar com o GCAF, que é nosso parceiro, que eu também sou do GCAF, então eu acho que é bem legal, assim, dessas parcerias, né? Isso é muito legal, assim, de a gente realmente fortalecer e não sei se seria certo, eu tenho um pouco de ranço com a palavra capacitar, mas a gente conversar e aprender juntos sobre o assunto, né? De nós trocarmos. Que momentos como esse, eles sejam mais frequentes na nossa prática, né? Eu, por exemplo, assim, estou achando bárbaro, assim, aprendi um monte com o Brian, com a Ana aqui, com a Luciana já de muito tempo, né? Porque a gente está sempre trocando figurinhas. Mas, assim, é muito bom a gente ouvir os nossos pares, né? Que têm as mesmas dificuldades, e aí a gente pensa, bom, estamos aqui, vamos pensar numa proposta além disso, né? Mas eu quero parabenizar o GCAF, em nome do GTT da Saúde Pública, a diretoria do CRF, pela iniciativa. Muito legal, assim, no mês de dezembro, nós fazermos este encontro falando sobre HIV. E o protagonismo, né? Porque a gente já tem dezenas, centenas de estudos de evidência científica comprovando que o paciente que tem acompanhamento farmacoterapêutico tem melhor adesão ao tratamento de HIV. Então, vida longa aos farmacêuticos que trabalham no componente estratégico, em especial ao pessoal do HIV. Olha, fico muito feliz mesmo, assim, de ouvir vocês e espero que em breve a gente se encontre. Um beijo para vocês. Obrigada, Raquel, pela tua contribuição. A Cassiane, nossa mediadora, quer fazer uma pergunta também, Cássia, agora? Sim, eu queria perguntar ali sobre a parte do tratamento mesmo. Como que é o esquema
farmacológico, se continua aquela questão de mais de um comprimido ao dia, os cuidados que tem que passar para o paciente, os principais efeitos adversos que ocorrem, mas essa questão mesmo do medicamento com o paciente. Quem quer responder? Posso, Brian? A gente faz junto. Vou explicar para vocês como é que a gente faz aqui, né? Então, na verdade, quando tu é diagnóstico, não vem de abandono, tu é paciente novo, como a gente usa aqui essa expressão no nosso SAI, tu vai passar pela consulta, primeiro vai fazer carga, CD4, os exames de rotina, e o médico vai prescrever o medicamento, né? Geralmente vai iniciar com o esquema de primeira escolha, que é o dolutegravir e o tenofovir com lamivudina. O que geralmente a gente faz? A gente tem uma agenda de primeira consulta, logo que esse paciente sai da primeira consulta, ele já passa comigo ali na farmácia, e a gente faz toda a explicação, porque o que acontece? Tu tem que explicar para ele que são 2 comprimidos ao dia, ele vai tomar os 2 comprimidos juntos, que pode sim ter algum efeito colateral, que tem alguns medicamentos que vão ter interação medicamentosa, e aí isso pode levar 1 hora, 30 minutos, depende do que aquele paciente vai te mostrando que ele precisa saber. Mas precisa ter essa conversa para que ele entenda que ele precisa tomar aquilo ali todos os dias, que ele não pode falhar, que ele tem que usar o preservativo, que pode sim ter efeitos colaterais, que tem algumas coisas que podem interagir, por exemplo, até uma vitamina B, do complexo B, né? Esses whey que tem essas coisas, muita gente pratica esporte, toma, também pode interagir. Então, se ele vai tomar junto com a comida ou não, se ele vai poder beber ou não. Então, de acordo com o paciente, claro que a gente tem um protocolo que a gente segue, né? Mas cada paciente é único, cada um tem a sua rotina. Então, sai da consulta, a médica também explica e passa comigo e a gente faz essa conversa para ter essas orientações, porque eu acho que quanto mais orientação, melhor. Tu dá mais segurança para que o paciente entenda que aquilo ali realmente é importante e que vai ser uma condição que ele vai ter de certeza que ele vai ter uma qualidade de vida com excelência, assim como ele precisa. Se me permite, Cássia, a pergunta, o tratamento, então, hoje em dia são 2 comprimidos pela linha de tratamento que a gente tem, a primeira escolha é essa, mas há outros tratamentos alternativos, porque existem pessoas que têm contraindicação formal ao uso dessa medicação. Alguns medicamentos, eles, por exemplo, para quem é epilético, tem alguns medicamentos para tratamento da epilepsia que interagem diretamente com o dolutegravir, então não pode ser usado esse. Só que os efeitos adversos desses medicamentos, que a Ana falou, que são a maior parte dos tratamentos novos, quem é virgem de tratamento ganha esses, a maior parte dos efeitos adversos são tão pequenos, por exemplo, uma insônia, que tu ajusta para que ele tome de manhã o medicamento. Tá? A longo prazo pode ter uma alteração da função renal, mas isso é monitorado, porque o tenofovir pode causar essa alteração. Tá? Além disso, o que mais pode acontecer? Perda de massa óssea, com o uso do tenofovir também. Mas tudo isso pode ser manejado, porque depois de um determinado tempo de tratamento, o tenofovir pode ser excluído do esquema. Depois que a pessoa tiver uma carga viral suprimida de forma sustentada, que a gente sabe que a pessoa tem uma boa adesão e tudo, daí a gente pode tirar o tenofovir do esquema atualmente. É bem tranquilo o tratamento, não é um tratamento difícil. E aí que está a importância da orientação farmacêutica, porque se ele não tiver uma boa adesão, ele pode ter uma falha, e a gente pode ter que acrescentar outros medicamentos que não são tão bonzinhos quanto esses, que causam efeitos adversos bem piores. Tá? Então, é muito importante a gente explicar isso, que a pessoa tenha consciência do risco que ela corre quando ela deixa de tomar uma dose, quando ela omite uma dose. Isso é essa parceria que a gente precisa do farmacêutico que trabalha na atenção primária, que tem o contato direto, muitas vezes, com o paciente, que é de outro município e a gente não tem enquanto trabalha numa UDM, que explique isso, porque, às vezes, o enfermeiro ou o médico, eles não entram nesse detalhe, desse risco, que é tão da farmacoterapia. Tá? Eles só dizem, tem que tomar, mas eles não explicam. Se não tomar, o que vai acontecer? E esse é o nosso papel. Raquel, tu quer fazer alguma contribuição? A Tati também está com a mão levantada. Vocês querem falar alguma coisa?
Tá. Viu, a Marielle Carlotto, ela fez uma contribuição bem legal. Ela colocou aqui que ela acredita que uma outra estratégia que a gente possa adotar é demandar as equipes de suporte das coordenadorias regionais de saúde. A nossa aqui em Santa Rosa, a 14ª, é muito boa. O profissional que atua nessa linha de cuidado da 14ª, ele é excelente. Mas a gente sabe que existem algumas fragilidades, né, por falta de recursos humanos no Estado, e essa estratégia, eu acho que seria mais adequada, mas foge à nossa ingerência. A gente não tem condições de fazer. A gente pode sugerir ao Estado que promova essas capacitações. E a gente já participou de algumas, né, gente, em outros tempos, antes da pandemia, mas normalmente essas capacitações elas ficam mais restritas às pessoas que trabalham na linha de cuidado, elas nunca foram ampliadas para atenção primária. Mas eu acho uma boa sugestão. Eu acho bem legal essa ideia. A Marielle, fala, Marielle, fica à vontade. Boa noite, tudo bem? Muito boa ouvir vocês falarem a esse respeito. Eu entrei no último concurso na Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, eu sou lotada na 8ª coordenadoria, no momento responsável especificamente pelas imunizações. Então, eu acho que esse é um aspecto que, de repente, a gente poderia conversar num outro momento, porque a maior parte dos profissionais de saúde e nós, como farmacêuticos, cada vez mais adentrando essa área das imunizações, a grande maioria não está preparado para ouvir as demandas e para entender as diferenças de necessidade que os pacientes expostos ou as pessoas vivendo com HIV têm de diferença nas suas demandas vacinais, né, e todas aquelas pessoas que convivem com esse público, e eu acho que essa é uma demanda não só para quem trabalha no SUS, é uma demanda também para todos que trabalham com serviços de imunização, é uma demanda grande que eu acho que a gente precisa cada vez mais se qualificar. Obrigada. Obrigada. A Denise fez uma pergunta ali. O que é preciso para trabalhar nessa área e se tem pós em HIV? Não é preciso nada além do teu registro profissional, tá, Denise? Qualquer farmacêutico inscrito no Conselho de Farmácia pode trabalhar como farmacêutico nessa linha de cuidado. A pós nessa área é na área de infectologia. Deve haver a possibilidade de farmacêutico também fazer essa pós, mas ela não é exigida para que se possa atuar na área. Vamos ver. Algumas parabenizações, muito obrigada, gente, se vocês gostaram do nosso evento. Raquel, não mais quer falar, tá bom. Não há mais questionamentos, acho que vamos passar para a Ana e para o Brian fazer o encerramento deles. Cassiane, tu quer contribuir com mais alguma questão? Não, acho que é mais ou menos isso, e agradecer a vocês pela troca de experiências, porque eu acho que foi muito importante para que a gente pudesse conhecer mais essa área tão importante da saúde pública. Obrigada. Brian, quer fazer as considerações? Sim, eu acho que isso que foi falado, assim, das regionais, né, acho que é um espaço importante que a gente tem a crescer, a ampliar. Eu vejo também que existe muita diferença entre as coordenadorias, né, a nossa aqui especificamente tem questões muito difíceis, assim, de estrutura, agora entrou mais pessoal, ainda a gente está patinando na logística, então imagina chegar no cuidado, mas acho que o primeiro passo, assim, que eu vejo é a gente como referência agora para outros municípios, em primeiro lugar, é a gente conhecer, né, esses nossos colegas, então quem tem interesse dá com um pouco visitar, tipo, o serviço que é sua referência, que às vezes a gente não tem nem ideia por onde a gente pode começar, por onde a gente pode estar fazendo alguma coisa, né, e daqui um pouco estar propondo algum encontro, alguma coisa. Eu acho que quanto mais a gente conversa, a gente troca, mais ideias vão surgindo, a gente pode se ajudar sim.
Eu vejo, assim, desde um simples grupo de WhatsApp, a gente pode estar crescendo muito, né? A gente tem, por exemplo, o nosso grupo aqui das UDMs da Serra, né? O quanto que a gente se ajuda, o quanto a gente se troca entre nós, né? Independente da regional do estado, né? Então, eu acho que isso incentiva muito a gente a continuar seguindo e evoluindo, né? E agradecer novamente o convite. Ana, fica à vontade. Sim, agradeço que estamos aqui com quase, eu acho que 30 pessoas. Isso é muito gratificante para nós nesse horário, né? Ter essa possibilidade, essa oportunidade de estar aqui trocando essa experiência. O CRF sempre muito parceiro. Sempre digo, né, que a gente tem a honra de ser farmacêutico e ter um conselho como o CRF. Quando a gente fala, às vezes, com outros colegas de outras profissões, eles falam, o meu conselho não é bom. Eu digo, o meu é maravilhoso, né? Esse apoio da FAMURS com a gente, que trouxe para nós um baita reconhecimento na questão ali da farmácia municipal. E eu acho que eu vou deixar para vocês, assim, muito que eu tenho para mim, enquanto pessoa, enquanto profissional. Que a gente precisa se mexer um pouquinho, não ficar só reclamando, dizendo que eu tenho muita coisa para fazer. Realmente não é fácil o serviço público. A gente depende de 1000 burocracias, né? É uma licitação, é uma demora, é o paciente reclamando que não tem medicamento e a culpa é tua. Mas se a gente está aqui, é porque a gente gosta, né? A gente nasceu com essa vontade de estar fazendo a diferença. Eu acho que cada pouquinho que a gente faz, não importa se é para 10 pessoas ou para uma, mas para aquela uma que tu tem no olhar, que tu vê aquilo no olhar, gente, realmente, olha o que eu fiz para essa pessoa. Então, se uma pessoa por dia eu conseguir sentir isso, esse agradecimento, para mim já valeu de tudo. Então, eu tenho muitos pacientes que eu tenho assim como filhos, né? Que a gente consegue enxergar, que a pessoa vê na gente uma expectativa de vida, uma vontade de viver. Então, além de ser farmacêuticos, a gente parar para pensar que quanta gente vê na gente uma possibilidade de viver melhor. Então, acho que é isso que a gente tem que trazer para nós, já chegando também aí no final de ano, que a gente tem muitas coisas para fazer, já começa a fechar a licitação e a falta começa a bater aí no geral, mas de dar essa oportunidade até para os colegas, né? Ter empatia também com os colegas e falar do nosso serviço, ter curiosidade de saber o que o outro faz, falar para o outro aquilo que eu estou fazendo que é legal. Eu acho que se a gente falar para os outros que é bom a gente trabalhar com paciente HIV ou com paciente hepatite, a gente vai instigar eles a conhecer. E é isso que a gente precisa. Eu acho que era esse o nosso objetivo aqui da nossa live, de mostrar para vocês que a gente pode fazer muitas coisas, que no momento que a gente diz que sim, é porque a gente tem condição para isso. Mais uma vez, muito obrigada. Uma boa noite a todos. E eu estou à disposição sempre para que vocês precisarem da minha ajuda. Então, gente, olha, uma boa noite para todo mundo, um agradecimento especial a todos que estão presentes, em especial aos palestrantes, a Cássia, que também foi mediadora nesse evento. Em nome do CRF, eu deixo a minha gratidão a todos, e a nossa equipe da SECOM, que foi maravilhosa na organização, rapidamente nos deu um retorno, fez aí imagens lindas de fundo para vocês, adorei. E o conselho está sempre aberto para ouvir os colegas, e eu acho que isso que faz o conselho ser um bom conselho.